Meu melhor amigo é Jesus Cristo, pode crer. A sua palavra eu vou sempre obedecer, pois eu sei que Ele tem sempre o melhor pra mim. A vida com Jesus é sempre uma aventura, mesmo na tristeza, sua mão que me segura. E por isso vou me alegrar, vou celebrar assim. Fala pessoal, graça e paz. Passando aqui para compartilhar com vocês uma breve reflexão na palavra de Deus para o canal aí das Mulheres Como Nós do YouTube, abrindo espaço para a quarta-feira dos homens, ok? Acompanha comigo uma breve reflexão em 2 versículos aqui da palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2, ok? Diz assim a palavra de Deus: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para obediência e purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Pedro aqui ele dirige sua primeira carta aos cristãos que haviam fugido de Roma por conta da perseguição do implacável Nero. Nero foi um homem muito cruel. Nero matou a sua esposa, casou-se com a própria mãe e Roma foi incendiada. Muitos perderam suas casas e Nero acusou os cristãos de terem colocado fogo em Roma. E ali então desencadeou-se uma grande perseguição contra os cristãos. Eles eram mal vistos, difamados, perseguidos, mortos. Era um povo que era considerado a escória da sociedade. Debaixo de intensa perseguição, se tornaram então forasteiros, perseguidos e mal vistos. Mas o apóstolo Pedro inicia esta carta chamando estes homens, estes irmãos, de escolhidos de Deus. Ele diz: escrevo esta carta aos escolhidos de Deus. Vocês são desprezados, difamados, caluniados, mas são escolhidos de Deus. O termo que ele usa aqui, que Deus os conhecia de antemão, não significa apenas que Deus sabia quem eles eram, não, é mais profundo. Deus os conhecia aqui significa que Deus os escolheu para ter intimidade com vocês. Deus conhece vocês intimamente, numa relação de pai e filho. Homens que não tinham onde morar, foram expulsos de suas casas, mas que eram amados e aceitos por Deus, escolhidos antes da fundação do mundo. Pela perspectiva humana, eram homens que talvez nem tivessem um Deus de fato. Onde está o seu Deus? Vocês são desprezados e perseguidos. Onde está esse Deus de vocês? Mas aos olhos de Deus, amados e escolhidos. O apóstolo Pedro também diz que Deus escolheu
estes irmãos para serem santificados. E aqui nós encontramos a Trindade agindo na salvação desses homens, destes irmãos. Deus Pai escolheu, Deus Espírito santifica e Deus Filho executa a obra redentora da salvação na cruz do Calvário. Homens que estavam, portanto, completamente seguros quanto à sua salvação. Mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguidos, a fé deles, a salvação deles permanecia intactas, porque a salvação é uma obra exclusiva de Deus. E ele diz aqui que eles seriam santificados para obediência e purificação. No meio de toda esta prova, no meio de todo este ódio do Império Romano contra eles, eles estavam sendo redimidos, salvos e santificados e reconciliados com Deus. E eu não sei a intensidade da prova que você que está assistindo este vídeo pode passar. Talvez você não seja perseguido e difamado como estes irmãos aqui foram. Talvez a sua prova não seja tão dura quanto a deles, mas é preciso entendermos alguns princípios aqui para aplicarmos no nosso dia a dia. E o primeiro deles é que as circunstâncias ao redor não determinam o amor de Deus por você. As circunstâncias ao redor não é o termômetro que mede o amor de Deus por você. O termômetro que mede o amor de Deus por você é Cristo pregado em uma cruz. Não se deixe enganar. Não é porque você sofre, não é porque você é mal visto, não é porque você é difamado no seu trabalho por conta da fé em Cristo que Deus o abandonou. De maneira nenhuma. Deus continua amando você pelo fato dele ter te escolhido antes da fundação do mundo. Eleito de Deus. As circunstâncias ao redor, por pior que estejam, não pode ser o termômetro que mede o amor de Deus por você. Você é amado, você é escolhido, assim como Estevão, quando foi apedrejado. Estevão, quando estava sendo apedrejado, era tão cheio do Espírito Santo quanto ele era antes de ser morto. Portanto, descanse na palavra de Deus e não nas circunstâncias ao seu redor. Outro ponto que podemos aplicar para nós hoje é que Deus nos santifica, mesmo no meio da mais intensa tribulação. Este é o grande propósito de Deus, nos tornar parecidos com Cristo. O apóstolo Paulo diz que Deus nos predestinou para ser conforme a imagem de Cristo. E ele diz que tudo está cooperando para esse bem. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que bem é este? Ele responde no próximo versículo que Deus nos predestinou para ser conforme a imagem de Cristo. A sua tribulação não é em vão. Por mais que você não encontre sentido algum para o sofrimento que você tem passado, ainda assim, Deus está usando isto para te aperfeiçoar a imagem de Cristo. Ele te predestinou para isso. E nós somos forjados no meio do fogo, no meio da tribulação, no meio da prova. Você tem sido experimentado na dor?
Então confie que Deus está forjando em você o caráter de Cristo. Na vida do cristão, nada é em vão. Um pouco mais à frente, o apóstolo Pedro vai dizer que Deus reservou para eles uma herança no céu, imarcessível, que ninguém poderia tirar deles. Talvez o que eles esperassem de Pedro é que Deus iria intervir naquilo, que Deus iria abater o Império Romano e livrá-los da perseguição, mas não. Pedro vem falar para eles, consolar eles, falando de coisas eternas e não de coisas terrenas. Talvez a resposta que você procure para este problema que enfrenta é que Deus resolva essa questão, mas talvez não seja esta a resposta de Deus. Talvez a resposta de Deus é: aquilo que é eterno ninguém tira de você, mas num momento você vai passar para ser aperfeiçoado, para se tornar a imagem de Cristo. A resposta de Deus muitas vezes não é resolver o nosso problema que tanto nos aflige, mas sim usar este problema para nos desprender cada vez mais das coisas terrenas e nos levar a desejar mais aquilo que é eterno. Seja grato a Deus pelas provas, elas não têm sido em vão. Deus escolheu você, cristão, que é provado, que passa pelas mais duras provas. O amor de Deus por você permanece intacto. Não é pelo que você passa, nem pelo que você sente, mas é porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo, para que você seja parecido com Cristo, para que você seja santificado e para que você tenha uma herança eterna, a qual ninguém, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, poderá tirar de você esta herança reservada no céu. Diante da mais dura provação, descanse nesta palavra de Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus e que Deus abençoe vocês. Meu melhor amigo é Jesus Cristo, pode crer. A sua palavra eu vou sempre obedecer, pois eu sei que Ele tem sempre o melhor pra mim. A vida com Jesus é sempre uma aventura, mesmo na tristeza, sua mão que me segura, e por isso vou me alegrar.